The mitigation of plant protection products also passes by an efficient but accurate, precise application of these products. And for that we have nowadays incredible technology that help us to save the amount of product to be applied. So here today for this video we are at Quinta da Cholda in central Portugal, the largest corn producer in Portugal, where we will hear his owner to talk about this type of technology and also about the decision support system that he uses to control not only pesticide application but also irrigation and fertilization. Engineer João Coimbra, could you explain us a bit what drove you in adopting precision agricultural technologies? A Quinta da Cholda, nos últimos anos, tem desenvolvido um projeto de introdução da agricultura de precisão, basicamente pela falta de rentabilidade que tem tido ao longo dos últimos anos. Com a globalização da agricultura, com os mercados abertos, o que tem acontecido é que a Quinta da Cholda está sujeito, como todos os outros, a vender o seu produto, que são commodities. Nós produzimos milho de regadio, e esses produtos têm vindo a baixar consecutivamente ao longo dos últimos 20, 30 anos. E nós que temos ter capacidade competitiva, o primeiro grande desafio foi o desafio económico. E o desafio económico era sermos capazes de cada vez ser mais produtivos, mas utilizando menos recursos, menos inputs. Foi isso que nos levou a perceber que só através da tecnologia, só através da eficiência é que podíamos vencer esta equação, que à partida seríamos derrotados, porque todos os anos tínhamos um produto que baixava de preço e os nossos preços dos produtos que aplicávamos, as sementes, os fertilizantes, a mão de obra, a energia, todos os anos subia. Portanto, o que é que fizemos a partir dos anos 2000 foi, no fundo, a olhar todos os fatores de produção, cada um por si, e ver onde é que é possível reduzir as aplicações destes fatores de produção. E, portanto, começámos pela gestão da rega. A rega é um fator que nos consome cerca de 30% de todos os custos, e foi nos anos 2000 que começámos com todo um trabalho de aplicação, de investigação, sobre como se geria melhor a água. E curioso que nesta altura, nesta zona, também hoje ainda não temos uma grande falta de água. Portanto, a água aqui não é um fator limitante. Qual era o fator limitante? Era a energia. Portanto, a primeira abordagem de gestão foi trazer a redução da água para trazer uma redução de energia na equação. Como correu bem toda essa aplicação de gestão através de sensorização no campo, de sondas de umidade no campo, saber exatamente o que é que os nossos campos precisavam de água, estações meteorológicas automáticas que nos davam acesso aos balanços hídricos e, no fundo, uma melhor gestão, a chamada telegestão. Tínhamos capacidade de intervir nos equipamentos, sabíamos o que é que os equipamentos estavam a fazer, portanto, uma telemetria que começou nessa altura, que revolucionou muito a forma de como utilizamos a água. E isso coincidiu com os máximos resultados técnicos que tivemos cerca do ano 2005, 2007. Foi, no fundo, começar a baixar os custos e a produtividade atingiu praticamente o seu máximo técnico. E a partir daí tem sido a intervenção de todos os outros produtos que utilizamos, principalmente fertilizantes e fitofármacos, tem sido exatamente o mesmo tipo de abordagem. Neste caso, exatamente para termos uma vantagem económica, em princípio, mas também a componente ambiental. Começou a falar-se nisso a partir dos anos 2010, 2011, foi quando estes conceitos também vieram a pesar nas nossas decisões. Ou seja, já não era só um fator económico, mas tínhamos que contabilizar também os impactos, possíveis impactos negativos de aplicar produtos em excesso ou produtos que não eram aplicados nos dias próprios, como é que tínhamos técnicas para fazer reduzir as aplicações, será que as aplicações seriam capazes de cumprir os seus objetivos? E foi nessa altura que começámos também a trazer para a agricultura todas as técnicas da chamada hoje agricultura de precisão. E, portanto, só se aplicam os produtos no dia que é necessário, na hora que é necessário e, se possível, evitamos as aplicações. Esse é o grande desígnio, tentar reduzir ao máximo todas as aplicações. Este é o primeiro número, que é perceber até que ponto, com a tecnologia que temos hoje ao nosso dispor, podemos ou não evitar estas aplicações.
Isso levou-nos a investir muito no conhecimento, a perceber que tínhamos de trazer universidades para a nossa exploração, trazer projetos de investigação que nos fossem ajudando a perceber se havia ou não ferramentas capazes de nos ajudar a ter este desígnio, que era as reduções das aplicações, principalmente em fertilizantes e mais à frente também nos herbicidas, que é praticamente o que nós utilizamos no milho. Por isso conseguimos, a partir dessa altura, introduzir 2015 a chamada agricultura de precisão no seu esplendor máximo. Portanto, os tratores nessa altura começaram a fazer autocondução, portanto o erro das aplicações, por exemplo, dos herbicidas passaram a ser muito menores, porque tínhamos muitas vezes problemas de sobreposição das passagens. Antes disso, também fizemos a aplicação de bicos antideriva, porque um dos problemas na primavera, quando temos que aplicar os herbicidas, é o vento. Raramente temos dias como estão hoje, sem vento e com boas temperaturas e boa umidade. Habitualmente, se temos temperatura, não temos o vento a ajudar-nos. Se temos pouco vento, temos muita temperatura, e isso é difícil, com essas alterações climáticas, também conseguir fazer todas as aplicações em ótimas condições. Portanto, o primeiro investimento foi em bicos de baixa deriva, ou seja, a deriva tentar reduzir a pressão de trabalho das máquinas e aplicar os bicos mais modernos, que têm havido uma evolução extraordinária, de forma a podermos garantir que a aplicação que é feita num local não há qualquer deriva, porque temos dois problemas quando temos deriva. Temos algum perigo de fazer com que o nosso produto saia da parcela em causa, que precisamos de aplicar, e temos também o problema das doses não serem regulares ao longo da parcela. Portanto, estes são dois problemas que em herbicidas cada vez mais tecnológicos que hoje temos são um grande problema, porque obriga-nos a depois ou segundas aplicações ou eficácias mais reduzidas, que não é esse o nosso objetivo. Nós sabemos que vamos ter que reduzir as aplicações, sabemos que temos grandes vantagens em reduzi-las para não criar repetições das mesmas matérias ativas, mas para isso elas têm que ser, quando são decididas a aplicar, têm que ter uma eficácia muito perto dos 100%. E isso é um grande desafio para trabalhos no campo, porque, como se sabe, isto é uma indústria a céu aberto e não podemos controlar sempre os fatores. Portanto, a seguir aos bicos antideriva, o que fizemos foi tratores teleguiados. O que nos garante exatamente a certeza de que, com a gestão da condução, a aplicação é feita exatamente nos locais que é decidido aplicar. Passado mais algum tempo, evoluímos para uma decisão de aplicações variáveis, ou seja, no nosso caso, que em termos de fertilizantes, hoje temos capacidade de aplicar os fertilizantes à medida que na zona das nossas parcelas vai havendo variabilidade de fertilidade. Portanto, a primeira coisa foi levantar a eletrocondutividade de todos os solos, saber a variabilidade dentro das nossas parcelas. Sabemos hoje com os mapas de produtividade, que são equipamentos que temos nas ceifeiras, que sabemos ao metro quadrado quais são as produções, sabemos que temos variabilidade dentro das parcelas. E por isso conseguimos, nesta fase, identificar zonas que provavelmente não necessitavam das mesmas quantidades de fertilizante, outras zonas não necessitavam de algumas aplicações de herbicidas, porque se eu tenho um solo mais argiloso ou um solo mais arenoso, ele vai ter uma flora diferente, e todo esse caminho que está a ser feito de, em primeiro lugar, garantia de quando aplicamos no local certo. Temos também a informação meteorológica que nos avisa se o vento é determinado, a partir de um determinado número de quilómetros por hora de vento, também temos essa garantia que é parada as aplicações. E tudo são ferramentas muito fáceis de obter. Hoje, através de um telemóvel, estamos ligados à estação meteorológica, que está perto dos campos, e sabemos em permanência, e temos até uma capacidade de previsão que nos ajuda muito a gerir a necessidade de ter que aplicar os produtos. Nós temos uma janela de oportunidade e hoje, com 4, 5 dias, sabemos quais são as horas que a previsão meteorológica, e isto parece uma coisa pequena, mas é hoje uma grande capacidade, porque podemos contratar mais serviços se, por exemplo, tivermos uma janela muito mais pequena. São formas de conseguir, com o conhecimento atual, com a tecnologia existente, e muitas delas de baixo custo, ajudar decididamente a fazer aplicações de melhor qualidade. And what do you think is necessary for this technology to reach more producers? É muito importante a nossa
a nossa consciência que todos estes desafios deviam ser mais coletivos, ou seja, há muitas explorações que ainda não estão neste nível de conhecimento e aquilo que se pretende agora é exatamente aproveitar os agrupamentos produtores, a forma como os agricultores se podem unir para que, em princípio, conheçam estas tecnologias, depois não se assustem com a implementação, porque muitas destas práticas, muitas delas não são muito complexas e são uma questão de mudanças de práticas e isso às vezes é difícil em termos sociais, porque as pessoas estão muito habituadas e, portanto, aquilo que propomos e aquilo que temos defendido é que, através dos agrupamentos produtores, através da extensificação, que estas quintas que têm espalhadas pelo país passem a ser quintas de demonstração, quintas que os agricultores venham visitar estas práticas e deixem de ter ideias, às vezes, que se assustem com esta tecnologia, que muita dela é de baixo custo e de fácil aplicação, mesmo em explorações mais pequenas. But associated with this production mode, you also face some challenges, correct? Mas para nós é fundamental as ferramentas existirem, porque eu só posso me dar a este luxo de fazer este tipo de aplicações mais retardadas ou mais pontuais se eu tiver a ferramenta. Porque se eu no futuro e naquilo que se propõe, grande parte da União Europeia é reduzir as substâncias ativas, reduzir as ferramentas que temos, nós temos que rapidamente ir para outras soluções muito mais drásticas, com produtos que provavelmente são mais complicados e, portanto, aqui o nosso apelo, se for possível fazer algum apelo, é que não nos retirem as matérias ativas, principalmente estas que nós podemos atuar pontualmente e que nos são preciosas para continuar esta abordagem de redução ao longo das experiências que vamos fazer. Quinta da Solda, being always in front line, is already developing new projects targeting the farm-to-fork strategy, correct? Can you tell us a bit more about that? Nós estamos aqui com vontade sempre de evoluir na forma de tentar reduzir sem redução de produção, sem redução de proteção, de segurança. E o que estamos a tentar é perceber se há formas de, com a tecnologia, a primeira fase foi detectar quais são as zonas que é preciso aplicar e as que não é preciso aplicar. Como estamos aqui a ver num campo destes, nesta fase, por exemplo, há aqui zonas que têm infestantes, outras não têm. No passado não tínhamos essa capacidade, ou não aplicávamos em lado nenhum, ou aplicávamos em todo o lado. Hoje, com a capacidade que temos com os drones, com a capacidade que temos de identificar muito facilmente todas as espécies e sabemos que elas irão aparecer pelos diferentes tipos de solos, podemos aplicar só nas zonas onde há realmente as infestantes. E isso é um grande passo também. Mas nós estamos a tentar também um novo projeto, que é tentar, a nível dos herbicidas de pré-emergência, portanto é um herbicida que se aplica na totalidade do campo, reduzir 40% dessa aplicação. E como é que é feita esta tentativa, que está em fase de projeto ainda, de investigação, está em desenvolvimento, nós estamos no 3º ano dessas práticas, e no fundo o que se propõe é, numa aplicação de uma cultura com linhas e entre linhas, só aplicar produto em 60% da área. Portanto, será feita uma aplicação localizada na zona onde é colocada a semente e, portanto, onde vai nascer a planta, e na zona central da entrelinha não vamos aplicar produto. Como é que isso é feito? Com recurso ao GPS do trator, que nos garante que a barra do pulverizador vai exatamente sempre em cima da linha sementeira, e temos uns bicos que não precisam de serem sobrecruzados e na zona central da entrelinha não se aplica qualquer produto. Depois, já habitualmente nós mobilizamos a zona da entrelinha para arejar a cultura, para fazer a remoção de algumas ervas, algumas infestantes que não sejam controladas. Vamos fazer com que essa aplicação mecânica, essa destruição das infestantes de forma mecânica possa ser suficiente para não termos problemas depois na colheita e na própria desenvolvimento da cultura. Portanto, aqui a pressuposta não é a redução de doses, não é a redução do conceito de generalizado, porque é necessário em pré-emergência, em termos das culturas anuais, fazer estes herbicidas com ferramentas muito eficazes que precisamos de as ter à mesma, mas se mecanicamente conseguimos destruir as infestantes no centro da linha, vamos tentar, e daqui a uns tempos podemos ter respostas mais concretas, porque vamos medir, avaliar, ver as variabilidades climáticas desta opção em solos diferentes, de sementeira direta, de sementeira convencional,
para perceber até que ponto é possível avançar para uma prática destas e ela se implementar de forma a reduzir diretamente 40%. Qual é a grande vantagem? Ela é muito clara. Temos aqui uma redução de 40% do custo e provavelmente também 40% de redução do impacto, algum impacto que poderia ter, sem pôr em causa o equilíbrio da produtividade, sem pôr em causa locais para que algumas pragas se instalem e, portanto, ter a certeza que a primeira coisa que temos é garantir que a produção se mantenha ou, se reduzir, tenha reduções de formas insignificantes. E esse é um grande desafio que estamos a tentar acompanhar o desafio da redução do Farm to Fork, no sentido mais prático das questões, sem pôr em causa a forma económica como queremos continuar a fazer a nossa agricultura. Aiming at a more generalized use of this technology, the secret is demonstration. What is your final message to other producers? Demonstração que faz com que mude o mindset, não é? Que o problema é a pessoa não se assustar com isto, não dizer isto é só para os grandes, isto é só lá para aqueles que têm muitas máquinas e não sei o quê. Isto pode ser, por exemplo, esta técnica de saber que hoje pode pulverizar, que amanhã não pode. Isto é um telemóvel que todos temos no bolso e é só uma aplicação gratuita, não é? E, portanto, essas práticas e perceber o impacto também porque as pessoas muitas vezes não conhecem realmente também o problema, o que é a biodiversidade. São conceitos que muitas vezes para nós, que até estamos mais consciencializados ou estamos mais habituados a estes tratamentos, esta linguagem, muitas pessoas têm dificuldade em perceber as vantagens. E aqui aquilo que eu penso e aquilo que eu acho que era importante fazer passar é que isto vai fazer com que nós vamos baixar os nossos custos efetivos e não sentir nada destas restrições como alguém que nos anda a perseguir ou que não quer que a gente produza. E que o agricultor afaste essa ideia de que comportamentos deste género levam a baixas produções, levam a baixos rendimentos, e é isso que a Quinta da Cholda tenta demonstrar. É uma quinta que tem capacidade financeira, consegue fazer investimentos e, portanto, não é por aplicar estas técnicas de conservação, técnicas de intensificação sustentável, que no fundo é o termo que nós gostamos de utilizar. Continuamos a produzir, temos boas produções, muito acima da média da região e, portanto, demonstra que não é um problema para a produtividade este tipo de abordagem e que é possível fazê-la sem grandes sobressaltos. E isto é muito importante, as pessoas terem essa visão no terreno de que as coisas correm bem, que há soluções